Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bom que hoje a gente vai continuar estudando sobre a água. Você sabia que o meu elefantinho, que foi molhado ontem, tomou banho na nossa experiência? Ele agora já está sequinho. Olha só, sequinho por quê? Será que é porque eu enxuguei ele com toalha? Podia ser, mas eu deixei ele secando no sol. E o sol evapora as gotinhas de água que vão lá para o céu e se transformam em nuvem. E depois que ela se transforma em nuvem, quando enche de gotinhas, as gotinhas caem de novo na terra, formando a chuva. A chuva que é tão importante para as árvores, para todos os animais e para a gente também, não é? Então hoje a gente vai continuar fazendo nossas experiências com água. Só que a nossa experiência de hoje, ela é matemática. A nossa experiência de hoje, a gente vai fazer uma comparação. Muita água e pouca água, enchendo os recipientes com a nossa própria mão. A tia vai propor essa atividade para você comparar, porque tem lugares que tem muita água e tem lugares que tem pouca água. Por exemplo, o mar tem muita água e água salgada, não é? E nos rios, tem rios que tem muita água e tem riacho que tem pouquinha água e que vai correndo. E tem lagos também, não é? Aqueles lagos, eles são limitados e às vezes tem lagos muito fundos, com muita água, e tem lagos que são rasinhos, que a gente pode entrar com água até a canela. Tem também a poça de água quando chove e faz ali aquela pocinha. Ali tem pouca água e você só molha os seus pezinhos. Mas tem lugares que são fundos, como um poço. E aí você tem que jogar uma corda para puxar ou uma bomba para tocar a água, porque tem muita água e passa lá no fundo. Não é verdade? E também tem dia que tem muita água saindo pela torneira, mas tem dia que tem pouquinha água saindo, só um fiozinho de água pela torneira. Então, essa comparação de muito e pouco a gente vai fazer hoje com a nossa experiência. E eu vou apresentar para vocês o material que a gente vai utilizar hoje, tá? Como essa semana é a Semana da Água, a gente vai trabalhar também com a água hoje, mas não precisa ser muita água, tá? Então, ó, também vamos precisar de uma esponja. Temos aqui uma tigela com água, uma esponja, olha aí, ó. Pode ser qualquer esponja que você tiver em casa, mas se não tiver nenhuma esponja, você pode utilizar um paninho, tá? E esse paninho, ele vai servir para absorver a água, tá bom? E você vai usar também 2 copos. De preferência, 2 copos do mesmo tamanho, tá vendo? Olha só, do mesmo tamanho. Você vai colocar diante da criança e vai pedir para ela. Coloca a esponja, mergulha bem a esponja, tá? Mergulha para ela ficar bem encharcadinha. Aperta assim, ó. E aí a criança vai mergulhar a esponja dentro da tigela com água. E nesse copinho aqui, ela vai espremer uma vez só, tá? Vai fazer assim, ó. Só uma vez. E aí? Pouquinho, não é? E no outro copo, você vai contar quantas vezes você precisou espremer a esponja
para poder encher esse copo, tá certo? Então, conta direitinho e depois você vai registrar lá na nossa tarefinha escrita, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu. 1, 2, 3, 4, olha, 5. Agora encheu completamente. Vocês estão vendo a diferença? Esse tem pouca água e esse tem muita água. E agora que a tia já encheu dela, é a sua vez, tá bom? Depois de fazer a nossa experiência prática, a gente vai fazer a escrita, tá certo? Então, ó, a mamãe ou alguém de casa que está ajudando a criança a fazer a tarefinha vai fazer esse desenho numa folha ou no caderno, tá? E esse desenho é assim, uma nuvem para a criança escrever o nome dela. Quem já souber escrever os 2 nomes, pode escrever, tá bom? E depois vai fazer 4 gotinhas embaixo da nuvem, que vai servir para escrever a palavra água. Depois vai desenhar 2 copos de tamanho igual, tá, família? E uma gotinha em cima de cada copo, tá certo? E como é que a gente vai responder essa tarefinha? Vamos responder assim, ó. A criança escreve o nome dela, coloca as letrinhas da palavra água. Ah, tia, mas eu não sei escrever a palavra água. Então, vamos lá aprender. Começa com A, termina com A. Água. E no meio tem o G e tem o U. Gu. Água. E depois a gente vai representar a nossa experiência pintando, tá certo? Então, como é que eu vou pintar? O primeiro copo eu vou pintar somente um pouquinho de água, que representa o copo que eu espremi a esponja uma vez só. E depois, no segundo copo, eu vou pintar ele até enchê-lo, que vai representar o meu copo que ficou cheião de água, tá vendo? E depois eu vou representar com o número. Olha só, aqui eu coloquei só uma esponja de água. E aqui, lembram quantas esponjas a tia espremeu para poder encher o copo dela? 5 esponjas. Então, eu vou aqui, escrevo o número 5 e mostro para vocês. Tá vendo? 5 esponjas para poder encher o copo de água. E tá feita a nossa tarefinha. E cheia de aprendizado. Então é isso. Espero o retorno de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande. Tchau.